Nessa videoaula nós vamos falar de nitossolos, que são solos que acontecem em regiões mais oxídicas, né? Tanto em áreas planas quanto em áreas declivosas. Nosso grupo é composto por mim, Andressa, Amanda, o Guilherme, a Liliane e o Rafael. Os nitossolos, eles apresentam textura argilosa, muito argilosa, com pouco incremento de argila em profundidade e estruturas em blocos ou prismas. São profundos, bem drenados, estruturados, moderadamente ácidos, de fertilidade natural muito variável. De maneira geral, eles são profundos, com a variação de cor que varia de vermelho a bruno, sendo observado pouca diferenciação entre os horizontes, né, uma ausência de policromia. Vocês podem até observar nessa imagem ao lado. São normalmente profundos, drenados, como já falei, moderadamente ácidos, têm uma fertilidade natural muito variável e em função dos elevados conteúdos de argila, né, no período seco, eles podem se contrair e formam umas fendas, predominantemente no sentido vertical. Os nitossolos eles ocorrem em cerca de 1,5% do país, concentram-se principalmente na região sul e na parte da região oeste paulista. Dependente do material de formação, eles podem apresentar um alto ou baixo potencial agrícola, né? Outra condicionante é a geomorfologia, na qual se encontra esse solo. Caso ele esteja em um relevo aplanado, torna-se possível o cultivo, dependendo do seu material de formação, né? A fertilidade vai depender muito dos materiais de formação. Já se o solo se encontrar em áreas de declividade, além da dificuldade de acesso ao maquinário, o solo pode se tornar suscetível à erosão. Portanto, esse manejo deve incluir uma correção da acidez, também a necessidade de práticas de conservação devido à suscetibilidade do processo erosivo. Agora a gente vai citar algumas características do nitossolo na parte agrícola: profundidade, fertilidade, tipo de vegetação, características físicas, químicas e o manejo. Na parte agrícola desse solo, ele é um solo responsivo, ele tem um ritmo de alta atividade, embora não tenha saturação por base tão elevada, né? Porém, é um solo que responde muito bem à adubação e correção, por conta da qualidade da argila que normalmente está presente nele, que é aquela argila que dá o aspecto de serosidade elevado no horizonte B. Ele é um solo normalmente que aparece em áreas planas e declivosas, raramente ele aparece em áreas com hidromorfismo, né? Mas ele é um solo com a profundidade relativamente média também. Ele não é tão profundo quanto o latossolo. Por exemplo, tem um horizonte B seguido de um benítico, esse benítico não pode ter mais que 50 centímetros de profundidade. Então, eu vou ter um solo que pode variar de 70 a 1 metro de profundidade, dependendo se eu tiver as transições graduais ou abruptas entre os horizontes, né? Que seriam aqueles horizontes tradicionais, que é o AB, por exemplo. Isso pode acabar fazendo com que esses solos sejam um pouco mais profundos. Em relação à fertilidade, relativamente a fertilidade deles é ruim, né? E de modo geral, o grande tchan da química desse solo são as argilas, e ele possui uma argila com atividade mais elevada do que os solos oxídicos, como os latossolos e solos com predominância de caulinita, por exemplo. Então, como citado antes, a gente pode diferenciar um nitossolo dos demais tipos de solo por conta do horizonte benítico, né? A quantidade de argila no horizonte benítico, principalmente se tiver úmido. E para ser identificado como benítico, deve-se atender a alguns requisitos, né? Isso a gente pegou do site da Embrapa e eu vou ler para vocês. Os requisitos são a espessura de 30 centímetros ou mais, a não ser que o solo apresente contato lítico ou lítico fragmentário,
nos primeiros 50 centímetros, a partir da superfície quando se deve ter 15 centímetros ou mais de espessura. Textura argilosa ou muito argilosa, estrutura em blocos ou prismática de grau de desenvolvimento moderado ou forte associada à cerosidade em quantidade no mínimo comum e com forte grau ou moderado. Isso eu já falei anteriormente. Argila de atividade baixa ou atividade alta, desde que conjugada com um caráter alumínico. Os potossolos, eles se classificam em 3 grupos: brunos, vermelhos e ápricos. Quando ele não é bruno nem vermelho, ele é áprico. O que diferencia aí é a coloração, tá? Dentro desse grupo, temos o que diferencia em questão de fertilidade, que é as características químicas, que são os halíticos, alumínicos, distroférricos, distróficos, eutoférricos e eutróficos.